E aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais um vídeo aqui que eu vi agora mais calmo, mais tranquilo, mais pensando melhor, né? Depois dessa eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Queria fazer uma reflexão aqui com vocês sobre o Ancelotti, sabe? Antes de mais nada, curte, compartilha, comenta aí com seus amigos nas redes sociais. Eu tô aqui no prédio onde eu trabalho, sabe? Queria fazer um vídeo rapidinho sobre, só para não perder o raciocínio, sobre essa questão do trabalho do Ancelotti, sabe? Olha, vou falar para vocês, para mim, o trabalho do Ancelotti não é nem um pouquinho diferente do trabalho que ele havia feito no Real Madrid, gente. Como era o trabalho do Ancelotti no Real Madrid? Ele retrancava o time, só que com as peças que ele tinha, ele ainda conseguia sair jogando, sabe? E bola pro Vini, bola pro Bellingham, né? E eles conseguiam resolver, sabe? E eu me pergunto se esse é o estilo que realmente imprensa, jogadores, sei lá, dirigentes da seleção brasileira queriam. Porque queriam um técnico de muita grife, um técnico vencedor, trouxeram, né? Só que não pararam para pensar que esse é o estilo do Ancelotti jogar. É esse que jogou contra a Noruega, que teve 34% de posse de bola, sabe? E acabaram esquecendo o estilo brasileiro. Talvez as pessoas não percebam, mas ele é um treinador italiano. Nas últimas 3 Copas a Itália não foi, gente. Justamente por causa desse estilo italiano dele jogar. Como é que é o estilo italiano? Uma defesa forte que joga retrancada no contra-ataque, gente. É assim, não é? E eu não sei porquê, né? Muitas pessoas, quando o Ancelotti chegou, estavam completamente esperançosas e tal. Eu esperei para ver, né? Eu vi um ano de Ancelotti na seleção brasileira e eu cheguei à seguinte conclusão. Esse esquema que ele usava, o 4-2-4, não ia funcionar na seleção brasileira. Não ia funcionar de jeito nenhum. Era para ele ter testado uma formação diferente já no ano passado. Já no ano passado nas eliminatórias, né? E aí, o que acontece? Quando ele chegou, eu já tinha falado, o estilo do Ancelotti não é para a seleção brasileira, certo? Agora, muito repórter, muito apresentador, muita influencer, metido a sabidão e tal, e falou o seguinte, não tem condição do Ancelotti jogar dando a bola para a Noruega. Então ele não assistiu os jogos do Ancelotti no Real Madrid, que era bola pro Vini, bola pro Bellingham e bola pro Benzema resolver. Porque esse é o estilo do Ancelotti desde que ele virou treinador. Ele é o treinador mais vitorioso da história da Champions League, certo? E, e ele jogava assim em todos os clubes que ele foi campeão. Do Milan, no Real Madrid, enfim, em todos. Só agora descobrindo que ele joga retrancado, sabe? E uma coisa ainda mais grave, porque eu tô falando com vocês, porque na minha concepção, essa eliminação contra a Noruega na Copa do Mundo, nas oitavas de final, com 34% de posse de bola, pra mim foi mais vergonhoso do que o 7-1, tá? Que o 7-1. Eu quero remeter a uma coisa mais antes disso, antes dele chegar, inclusive. Tinha um treinador que a CBF estava cogitando colocar
no lugar do Ancelotti, certo? Que era o Jorge Jesus, né? Aí, só de ouvir esse nome, alguns daí, a maioria dos críticos, né, dos comentaristas, dos entendedores de futebol, reclamaram. Reclamaram assim: não, não, o Jorge Jesus não tem nada a ver com a seleção brasileira. Eu ouvi gente falando isso. Não tem nada a ver com a seleção brasileira, não tem o DNA da seleção brasileira. Falaram isso, né? Ouviram o nome do Jorge Jesus, não quiseram saber qual estilo de jogo ele joga, qual estilo o estilo do próprio treinador, não quiseram saber. Só se basearam no Flamengo de 2019. Ah, mas é porque o Flamengo tinha muito dinheiro? Ah, num time de muito dinheiro, qualquer treinador é campeão. Eu vi. No próprio Flamengo, vocês sabem que eu torço pro Flamengo, eu sei como o Jorge Jesus era com os jogadores, eram com a galera da comissão técnica, a galera que ele trouxe pro Flamengo, o modelo que ele instaurou no clube, sabe? Então, assim, na minha concepção, o Jorge Jesus, né, ele combina com a seleção, com o futebol da seleção brasileira, deveria ser, né? Na questão ali de identidade e tal, casa muito bem, sabe? O telefone aqui. Então, assim, destruíram a imagem do Jorge Jesus para que ele não chegasse à seleção brasileira, né? Aí eu pergunto para esses, né, para esses pseudo-jornalistas, pseudo-comentaristas aí, o Ancelotti tem o DNA da seleção? Pelo que ele mostrou aí? E não é porque ele tem só um ano de trabalho. Não é por isso. Não é por isso. Ele já jogava assim no Real Madrid, ele jogava assim no Milan, né? Como treinador, obviamente, né? Treinando essas duas equipes, ele nunca mudou o jeito dele de jogar, gente. O Ancelotti sempre foi isso daí. Por que eu estou falando dele, exatamente, e do Jorge Jesus? Porque o Ancelotti ele tem contrato renovado já até 2030. Vai ganhar 300, por volta de 300 milhões até a próxima Copa. Para jogar assim. Então, assim, esse é o estilo da seleção brasileira? Esse é o DNA da seleção? Na minha concepção, não. Agora, o Jorge Jesus aceitou a proposta de Portugal e vai dirigir a seleção portuguesa. Aí eu pergunto para vocês, baseado nos que vocês assistiram do Jorge Jesus no Flamengo, no Al Hilal e tal, quem vocês acham que vai ter a seleção mais pronta para a Copa do Mundo de 2030? Portugal ou Brasil com Ancelotti? Eu aposto sem dúvida com vocês que Portugal vai estar muito mais preparada, sabe? Por uma questão de ego, puramente ego, né? Não aceitar uma proposta diferente e que case mais com a seleção brasileira, renegaram o Jorge Jesus ao ostracismo aqui, para assinar a seleção brasileira. E adotaram o Ancelotti, que tem mais nome, que tem mais grife. Qual será o resultado? Eu acho que você já sabe, e eu também. É apenas uma reflexão, né, gente? Assim, de toda a minha revolta, eu fiquei muito mais irritado com esse desempenho da seleção brasileira agora do que no 7-1, do que em 2018, do que em 2022, sabe? Fiquei muito mais revoltado. A falta de vontade desses jogadores. Uma coisa é você dar a bola estrategicamente. Outra coisa é você ficar passivo no primeiro e no segundo tempo, né? Para a seleção da Noruega, se é contra uma França, se é contra, sei lá, a Argentina e tal, que são muito mais preparados que o Brasil, você até tenta entender. Agora, a Noruega não tem condição. Não tem condição de ser assim. Então, assim,
Aí eu deixo para vocês comentarem aí, sabe? Foi apenas uma reflexão que eu quis fazer. Quando se ouviu na CBF o nome de Jorge Jesus, não pode, tem que ser um treinador com mais grife, tem que ter um treinador com mais nome para ser para um gringo ser treinador da seleção brasileira. O Jorge Jesus não servia. O Ancelotti serve com o que ele vai ganhar até 2030, 300 milhões de reais. Porque se tivessem chamado o Jorge Jesus, ele estaria aqui hoje em dia. E jogaria muito melhor do que o Ancelotti. Não estou dizendo que daria certo ou não. Para mim, casaria muito mais com a seleção brasileira. Agora, a própria mídia está reclamando do Ancelotti? Não. Olhe para os próprios comentários seus no passado, né? Quando renegaram um treinador que poderia oferecer um pouco mais de qualidade, um pouco mais de resultado, durante o mesmo tempo, mesmo ano que o Ancelotti teve para dirigir a seleção. Agora ele vai ter 4 anos, né? Vamos ver se ele vai mudar o estilo de jogo dele. É isso aí, galera. Essa reflexão que eu queria colocar para vocês, inclusive. Vou conversar uma coisa para vocês. Na minha opinião, sabe qual seleção ficou assim mais próxima de conseguir um resultado muito favorável? 2010. Se o Dunga tivesse levado o Neymar e o Ganso, com quem eles estavam jogando na época, olha, a gente teria muito mais opções contra a Holanda, por exemplo. Desculpe. Contra a Holanda, teria muito mais. Dunga não quis levar o Neymar, Felipe Melo foi expulso ali. A gente tinha muitas opções, né? Teria opções melhores, inclusive. Mas todo ciclo tem um erro, né? Tem alguns erros, inclusive. Mas, enfim. Me falem nos comentários o que vocês acham, a opinião de vocês, tá bom? É muito importante para mim e pro canal aí, tá bom? É isso. Um abraço a vocês, tudo de bom. Falou!